Bom, nós vamos hoje fazer então a nossa meditação na palavra e vamos ler João no capítulo 13, alguns versículos, no caso do 1 até o 11, não vou ler o capítulo todo porque ele é extenso, e vou dividir em várias partes, mas do versículo 1 até o 11, nós lemos assim, leia comigo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que lhe disse, nem todos estáis limpos. Amigo, amiga, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos antecipadamente a tua misericórdia, o teu amor verdadeiro, o teu perdão, o teu amparo e o teu sustento para o alimento da nossa vida, para a compreensão da tua vontade reinando no nosso dia a dia, para caminharmos sobre a tua palavra, que traz luz à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa vida, ao nosso caminhar. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos faça interpretar pelo teu Espírito Santo a tua verdade, que ela ilumine o nosso íntimo de uma forma clara, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o Filho do teu amor. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos ler aqui no versículo 1, dizendo assim, ora, antes da festa da Páscoa. Festa da Páscoa. Páscoa, o que é isto, Páscoa? Essa festa era precisamente a celebração da passagem. Páscoa representa dizer que é uma passagem. Lá, quando se deu início a essa passagem da escravidão do Egito para uma vida de liberdade, segundo a vontade de Deus, guiada por um profeta que ele ergueu, chamado Moisés, o povo de Israel voltava para a sua terra, voltava para aquele lugar que era prometido pelo seu Deus, que iria trazer ao seu povo uma vida abençoada e ia tirar aquele jugo de escravidão que eles estavam naquele momento a viver. Festa da Páscoa, festa onde Deus com mão forte libertou o povo a quem ama, um povo que estava responsável de ser perseverado por Deus, Deus iria preservar a vida daquela gente para, no tempo de Deus, deitar ao mundo, expressar no mundo o Filho do seu amor, no qual nós estamos aqui a ler, que diz
que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado, e agora repare, a sua hora de passar. Passar de onde para onde? Deste mundo para o Pai. Amigo, amiga, eu e você, quem quer que seja, nós temos as nossas horas. Nós temos a hora de chegar e a hora de partir. A hora de chegar, a hora de estar e a hora de partir. Bem, o Senhor Jesus tinha conhecimento, sabia que tinha chegado a hora de passar. E passar para onde? Passar para o Pai. Amigo, amiga, passar deste mundo para o Pai. Você já parou para pensar? Um dia deste estava falando com a minha amada esposa e a gente fomos passear os dois e estávamos aí numa certa cidade aqui do norte e junto ao mar eu olhava para ela dizendo: amor da minha vida, um dia nós vamos passar deste mundo para o Pai, lembrando destas palavras. Ela falou para mim: é verdade, meu querido, nós vamos passar. Agora, como é que isso acontece, essa passagem? Nós já vamos ler mais um pouco, com certeza o Espírito Santo vai clarificar. Diz assim depois, continuando ainda no versículo: tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus, quem eram estes seus? Quem era esta gente? E se nós formos a Marcos, nós vemos quem é que estava ali naquela mesa. Sim, esta mesa decisiva, aonde nasce esta ceia da passagem, da Páscoa. A passagem. Sendo que em Moisés foi o passar de um domínio tirano, militar, como um forte dos egípcios, onde Faraó exercia uma administração como ele próprio sendo um Deus, e Deus fazendo o seu povo passar para um outro lugar, mas ainda aqui nesta vida. Aqui o Senhor Jesus não, vai mais longe, é passar na dimensão desta vida para o Pai, onde a própria Escritura diz que Ele habita em luz inacessível e que o único capaz de expressar esse Pai é único e exclusivamente este que aqui está dizendo que sabia que estava na sua hora de passar deste mundo para o Pai. Diz que Ele amou esta gente. E eu fiquei curioso, ainda fui ontem, falei com um amigo meu, estávamos falando, eu estava falando, é curioso as pessoas que o Senhor Jesus escolheu para estar à mesa. E nós vemos, vamos ler Marcos 3, lá no versículo 17, diz assim: estes são os 12 que ele designou. Vamos ver que gente é que ele chamou. Os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos lá. Primeiro diz Simão, a quem deu o nome de Pedro. Quem era Pedro? Quem era este Simão? Era um radical, era uma pessoa que utilizava sempre, jamais, nunca. Era uma pessoa onde expressava, às vezes, impulsos até perigosos. Você já havia pessoa que age sem pensar. Uma certa vez, quando os soldados vieram para prender Jesus, puxa de um punhal e corta a orelha de um soldado e deu um trabalho ao Senhor Jesus. Não, Pedro, não é assim. O exercício da minha luta não é com armas deste mundo. Foi até o soldado Malco. Aí Jesus foi lá e colocou a orelha, colocou lá a orelha e era uma pessoa deste género, muito impulsivo. Isto era Pedro. E estava à mesa ali. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa os filhos do trovão. Lembra daquele outro episódio? Também eram
eram pessoas, eram rapazes muito impulsivos também. Chegaram a pontos de dizer lá perto a uma aldeia do Samaritano, dizendo assim: ó mestre, esse pessoal aí é melhor, sabe, quer que a gente faça uma oração como Elias fez para cair fogo do céu e acabar logo com essa gente. Ou seja, gente radical, gente muito nervosa, gente muito impulsiva. Aqui no caso, Tiago e João. Depois nós temos quem? André. No André já se vê mais traços de gente, de pessoas que fazem pontes, que levam-se, olha, encontrei o Salvador do mundo, encontrei o Messias, encontrei um homem chamado, um rapaz chamado Jesus, olha, com certeza ele é o Salvador do mundo, anda comigo, por aí vai. Isso era o André. Depois vemos Filipe, que era aquele rapaz que dizia: Senhor, a gente está andando aqui, andar contigo é uma maravilha, é uma bênção, mas mostra-nos o Pai. A gente só está faltando que o Senhor mostre o Pai. Esse era o Filipe. Depois o Natanael ou Bartolomeu, que é aquele jovem onde o Senhor Jesus diz que quando o encontrou: eis um judeu em quem não há dolo, quer dizer, em quem não há duas faces, duas palavras, alguém falso, não, alguém fingido, não, é uma pessoa séria, um homem de palavra. Esse era o Bartolomeu. Depois nós temos Mateus, o publicano, e aqui temos um problema, porque cobrador de impostos. Imagina o Pedro e a sua sociedade aqui com os seus sócios na empresa da pescaria, trazendo o peixe fresco, tendo que entregar o peixe fresco aos cobradores de impostos, e eles davam em troca peixe salgado, e ainda por cima exploravam. Porquê? Porque cobravam os impostos ao seu próprio povo e faziam com que daquele imposto que tinham que pagar aos romanos, eles pedissem a mais para extorquir, para tirar proveito, para explorar. Faz lembrar muitas vezes certos políticos, não é, que são pegos a administrar os dinheiros públicos das nações e que de quando em quando são pegos aí desviando fundos e por aí vai. Então, Mateus ali naquele clima era um bocado, mas o Senhor Jesus chamou Mateus. Tomé, que foi aquele que disse que só vendo e tocando para crer, e que o Senhor Jesus deu-lhe uma lição. Tadeu, pouco sabe, Simão o cananeu, e depois vem então um problema sério, que é Judas Iscariotes, que o traiu. Veja que mesa recheada de pessoas amadas pelo Senhor Jesus e que estão tendo uma oportunidade de participar ali daquela festa da Páscoa, da passagem para uma nova vida. E não me refiro a nova vida como certas instituições religiosas que trabalham uma nova vida de uma Páscoa só para resolver assuntos desta vida. Não está em causa o poder do Senhor Jesus. Tudo é possível ao crer. Isso nem se põe em causa. Agora, fazer com que esta festa, desta passagem para uma dimensão a ponto de nos levar a um Deus, a um Pai que criou todas as coisas, que é todo-poderoso, e apenas pensando nas coisas desta vida é muito pequeno, muito tacanho, muito mesquinho. E vai mais longe, porque diz que o Senhor Jesus amou esta gente até o fim. Enquanto houve sangue, enquanto houve fôlego, o Senhor Jesus amou. Doou toda a sua vida por aquela gente. Por isso que durante a ceia, no capítulo 2, durante a ceia, muita coisa acontece. Nós, independentemente onde eu, você, nós vinhamos a celebrar qualquer ceia, qualquer Páscoa, onde a morte do Senhor Jesus é trazida à memória, até que Ele nos venha buscar, como diz em 1 Coríntios 11, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que diz que o que eu recebi do Senhor, isso vos dou. Que naquela noite em que o Senhor foi traído,
deu graças e falou que o pão era o corpo e o cálice do vinho era o sangue. Por outro lado também, durante a ceia, eu quero só dar um pormenor. Aqui está, estes apóstolos, estes discípulos primeiros, são jovens. Estamos a falar na casa de 20 ou 17, 18 anos. É gente muito jovem. Lembra quando falaram assim, mestre, foram até Pedro e disseram: o teu mestre não paga o imposto a César, ao templo, as dracmas do templo, à manutenção do templo? Aí ele foi com Jesus, o Senhor Jesus disse: olha, sim, vai lá, lança o teu anzol lá no mar e pega no peixe, tem lá as dracmas. E Jesus diz assim: paga por mim e por ti. E os demais não pagaram? Porque não tinham idade para tal, mas ele, o Senhor Jesus e Pedro, tinham. Então era gente jovem que estava ali à mesa com o Senhor Jesus. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos traduzir o Senhor Jesus no seu caráter polido como homem e como Deus, executando na minha e na sua vida uma postura de tal ordem, de tal forma, para agradar o Pai. Como é que o Senhor Jesus disse: minha mãe e meus discípulos, e olhou para os seus discípulos, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. É quando nós nos deixamos moldar. E aqui diz, veja, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Então era algo que já vinha acontecendo. Isso é muito perigoso. Ponto 1, você nunca deve ignorar o diabo. Você deve diariamente estar com essa consciência. Eu amo a Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu verdadeiro Deus, mas que Ele mantenha a mão forte sobre o meu adversário. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu, para resistir, eu tenho que estar nas mãos daquele que o venceu. Por isso é que ele disse: no mundo tereis ou passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, uma vez nas mãos do Senhor Jesus e no meu dia a dia, me alimentando, falando com Ele, orando a Ele, e na sua palavra buscando a luz da direção certa, de estar com Ele e com Ele caminhar, aí sim, eu vou resistir e vou passar adiante. Porque senão, se você deixar isso alimentar, você pode ver, não é o caso que nós vamos ler hoje, mas mais à frente depois eu vou ler, que o Senhor Jesus até chega a ponto de dizer assim: a Judas, o que tens para fazer, faz-o depressa. Quer dizer, vamos pôr um ponto final nisto. Eu não vou te expor, deixa que o Senhor Jesus não vai expor, porque eles pensavam que como Judas guardava a bolsa, que o Senhor Jesus tinha mandado ir comprar alguma coisa, nem apontou: olha aí, está aí o falso. Não. Jesus não tocou trombeta, não falou nada. Ele simplesmente foi embora na calada da noite e foi fazer o que ele deixou alimentar. Nunca deixe alimentar situações malignas. Nunca permita isso. Isso é um precipício para o suicídio. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E Jesus diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então veja, aqui o Senhor Jesus diz que viera de Deus e voltava para Deus. E aqui é muito importante, amigo, amiga, eu e você, quando nascemos neste mundo, nós nascemos destituídos de Deus.
Nascemos de pai e de mãe. O Adão, o pai Adão e a mãe Eva. Nós nascemos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Nós nascemos e estamos num mundo sem Deus. Até que um dia Deus usa, num determinado lugar, através de uma situação, de uma pessoa, de algo, Ele vem e Ele faz então acontecer um novo nascimento. Lembra Nicodemos, na calada da noite, foi até Jesus, porque ele sabia que o Senhor Jesus tinha vindo da parte de Deus. E ele fala no plural, nós sabemos, quer dizer, em nome do Sinédrio, dos teólogos, dos pastores e sacerdotes do templo, falou, nós sabemos que vieste da parte de Deus, não nos ponha mais em suspense. O Senhor Jesus diz algo que diz assim, necessário vos é nascer de novo. E Jesus explica esse novo nascimento. E quando acontece então esse novo nascimento, quando o Espírito Santo usa uma situação, para mim, para você, ou quem quer que seja, a ponto de nascer de novo, quando você nasce pelo Espírito de Deus, quando o Espírito Santo desce o seu coração e habita ali consigo, você sabe então a realidade do porquê que está neste mundo. Por outro lado, você, como é que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim. Quando ele diz, porque sou manso e humilde de espírito, aprendei de mim. Aí ele diz, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a pessoa passa a descansar porque ela sabe que quando chegar à sua hora, você sabe para onde vai. Você não tem dúvidas. O amor do Senhor Jesus, porque Ele amou até o fim, tira qualquer medo. Você sabe que essa própria vida eterna, executada nesta obra de Cristo, já habita o seu coração. E você tem paz. Você é amado pelo Senhor Jesus. Diz assim, tendo amado os seus que estavam, amou-os até o fim. Depois lá no versículo 9 diz assim, então Pedro lhe pediu, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, versículo 6, assim aqui, versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então você veja o que eu falei ainda há pouco. Ele é extremista, é os extremos. Nunca, jamais. Mas depois Jesus, não, então se não tens parte. Então ele vai para o extremo, então dá um banho geral. É uma pessoa assim, de uma forma espontânea, que torna-se um perigo. Você agir sem pensar. Por outro lado, vigiar também. Declarou-lhe Jesus, versículo 10, para nós terminarmos, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse, nem todos estáis limpos. Amigo, amiga, Pedro, você não precisa tomar banho, a questão não é um banho, é os pés. Porque ao caminhar no caminho da vida, levanta poeira e suja. E no mundo jaz o maligno. A pessoa tem que deixar-se ser lavada por esta água. Você vê que o João, quando escreve lá as epístolas, lá em 1 João, capítulo 1, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre o amor do Senhor, este amor que amou até o fim. Ele fala que Deus é luz, que é verdade, que é justiça. Tudo que aquele João recebeu à mesa, como eu estou aqui a meditar consigo, esta mesa recheada de gente problemática, assim como eu também, você, nós somos, todos nós temos as nossas quedas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Todos nós temos essa carência.
Se o homem se gloriar, glorie-se nisto, é me conhecer, é em saber, quer dizer, em ganhar entendimento. Não é só me conhecer, é conhecer e entender. Senhor, dá-me entendimento. É te conhecer, sim. E o teu conhecimento, Pai, é estar no teu Filho, que é o Filho do teu amor, que é a verdade. Então, amigo, amiga, quando você, nestes dias, celebrar a ceia do Senhor, a festa da Páscoa, essa passagem, mergulhe nessa passagem no íntimo do seu coração. Não vá só num impulso, numa passagem, está aqui o pão, está aqui o vinho, e o que entra na boca vai para o lugar escuso. O ritual e a cerimônia é apenas para manter a chama acesa na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, no seu íntimo, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, para você manter viva esta certeza. E aí o Espírito Santo age na minha e na sua vida. Quando você está com os irmãos, dividindo esse pão, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, e esse cálice, celebrando no vinho o sangue que nos amou até o fim, tendo amado os seus, amou-os até o fim, então que esse amor seja compartilhado. Nós, na nossa próxima meditação, a partir do versículo 12 deste capítulo 13 de João, nós vamos ver, porquê? Porque Jesus faz uma pergunta quando ele regressa à mesa. Ele diz, compreendeis o que eu vos fiz? Não é o que eu vos disse, o que eu vos fiz. A minha atitude, a minha forma de estar e viver convosco. É isso. Então, amigo, amiga, eu vou orar, vamos orar e pedir ao Espírito Santo para nos abençoar. E independentemente, eu e você, onde estivermos, comendo do pão, bebendo do vinho, celebrando esta festa da Páscoa, essa memória da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, não seja nem teoria, nem apenas um ritual ou cerimônia, mas seja a própria vida de Cristo, interiorizando no meu e no seu íntimo esta vida eterna que o Pai em Cristo fez acontecer a partir daquela mesa, como nós aqui estamos lendo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dou graças e rogo para que o teu Espírito Santo faça, através desta palavra, chegar esse amor do Senhor Jesus Cristo até o coração desta pessoa que aqui junto comigo leu e acompanhou a tua palavra que nos traz luz, vida, amor, justiça e salvação. Te dou graças porque sei que o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está pronto para abraçar tudo aquele que te busca de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Meu Senhor amado, muito obrigado, porque sei que o Senhor nos está abençoando e que nesta quadra, nestes dias, aonde quer que nós venhamos a estar, sempre que celebrarmos a festa da Páscoa, o Senhor Jesus venha não somente nascer no nosso coração, mas crescer de uma forma tremenda no nosso dia a dia. Amém? Graças a Deus. Amigo, amiga, forte abraço e até muito em breve na próxima meditação. Nós vamos continuar em João capítulo 13. Que o Senhor Jesus lhe abençoe poderosamente. Até a próxima. Forte abraço.